Hoje, então, eu quero falar com você sobre edificar o altar em tempos de terror. Amados, as perspectivas que tem pela frente, elas, né? Quem já leu a Agenda 2030 já sabe o que tem por aí. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não se atemorize, porque aquele a quem você pertence venceu tudo. Venceu todas as coisas. Pode ser que chegue o dia que a gente não possa se reunir, mas eu tenho certeza que Ele vai nos dar uma maneira da gente se contatar. Tenho certeza disso. Ele já fez isso antes. Quando que Ele fez isso? Quando os cristãos foram perseguidos, por exemplo, em Roma, Ele se reuniu nas catacumbas. Se reuniu nas catacumbas. Quando o povo estava no Egito, e o Egito estava sofrendo o castigo de Deus, eles estavam em Gósen. O Salmo 91 diz, aquele que refugia no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A palavra de Deus diz que a tua vida está em Cristo, escondida em Deus. Então, o esconderijo do Altíssimo é Cristo, no qual você se esconde para estar escondido em Deus. E Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Hoje, o dia de hoje, você que está aqui, eu não sei se eu estou falando com alguém enfermo ou com alguma necessidade. Se tiver alguma necessidade, fale conosco. Nós vamos providenciar. Mas o Senhor, lá, para aquele povo no Egito, Ele providenciou tudo o que eles precisavam. Enquanto o mundo estava sendo destruído à volta deles. Preste atenção. Gósen tem um limite. Uma periferia. Amém? Cristo tem uma periferia. Não é eu ter uma vez dito, eu aceito Jesus como meu Salvador, que vai fazer isso. Essa periferia, essa possibilidade de estar escondido em Deus. Que vai fazer isso é ter o altar levantado. O altar levantado. E é aqui que eu quero realmente começar. Quando Moisés estava no deserto, Deus deu para ele a instrução e o modelo para ele levantar um tabernáculo, e esse tabernáculo tinha o átrio, eu não vou me deter muito aqui porque todos conhecem isso, tinha o átrio, tinha o lugar santo e tinha o Santíssimo, e dentro do Santíssimo a arca. E neste local, no Santíssimo, na arca, o versículo 21 diz, e porás o propiciatório em cima da arca. O que era o propiciatório? Era uma peça que ia de tampa da arca. Tá? Tampa. Você já vai entender por que é importante. Cima da arca. Depois que tiver exposto na arca o testemunho que eu te darei. Quer dizer, eu vou te dar, Moisés, a aliança. Você vai colocar a aliança dentro da arca e depois você vai colocar em cima a tampa, que se chama propiciatório. Amém? De cima, dali de cima da arca, com a aliança dentro, com a tampa em cima, dali eu falarei contigo. Então, no tabernáculo, o altar era a arca. Amém? Era a presença do Senhor, mas também era a arca. Por que o propiciatório era importante? Porque o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e ali, sobre aquela tampa, ele colocava o sangue do sacrifício pela expiação dos pecados do povo. Amém? Para fazer a ligação final, vamos lá para Romanos 3. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 3. Glória ao Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Pai, que o poder da ressurreição de Cristo, Senhor, faça em nós tudo aquilo que o Senhor vê que é necessário fazer. Não o que nós queremos, não o que nós imaginamos que seja, mas aquilo que o Senhor vê que nós precisamos. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O seguinte. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Continuando. 25.
ao qual Deus propôs para a propiciação. Diga, Deus propôs para ser propício a nós, para ser benéfico para conosco, a fé no sangue de Cristo. Amém? Então, hoje, o propiciatório está diante do Pai. Jesus entrou e levou o seu sangue. E toda vez que você ora, confiando que Jesus é o teu Salvador e o teu Senhor, de coração, que você clama pela presença dEle, o Pai olha se você tem fé no sangue. Porque daí Ele fala. Amém? Então, muitas vezes, nós precisamos chegar para o Senhor e confessar: Senhor, eu não estou conseguindo ter fé nessa luta. Há pessoas que na luta não têm fé. E eles desanimam, se abatem. Mas é na hora que tem que dizer: Pai, o sangue daquele que clama, esse sangue que clama por mim está na tua presença. Eu não tenho força, mas o Senhor tem. Me dá a tua força. Por quê? Porque Yeshua é meu Salvador. O sangue dele é a propiciação para mim. E o Pai libera força. Amém? Glória a Deus. Vamos retomar aqui. Eu anotei alguns exemplos para você ver. O povo de Deus conhece a importância fundamental de ter o altar levantado na sua vida. Então, Moisés foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo que eu quero trazer para a nossa reflexão hoje é Esdras, no capítulo 3. Esdras e Neemias foram, respectivamente, o sacerdote e o governador, no tempo em que Jerusalém tinha sido completamente destruída, e ambos conseguiram dos reis, onde eles estavam cativos, licença para voltar a Jerusalém, para reedificar Jerusalém. Então, se você lê Esdras, você está lendo a reedificação de Jerusalém a partir da perspectiva do sacerdote. E se você lê Neemias, você vai estar lendo a reestruturação de Jerusalém a partir da perspectiva do governador, do legislador. Esdras, o sacerdote, ele fala algo muito importante para nós, nos tempos de terror. Esdras, capítulo 3, versículo 1. Chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Yeshua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel e seus irmãos, e edificaram um altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Presta atenção no versículo 3. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa no seu dia. Se você vai ver a sequência, você vai ver que foi a primeira coisa que eles edificaram. Aí você pensa, a pessoa que pensa assim, vou pensar, assim, naturalmente falando. Se eu tenho terror por todos os lados, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é fazer uma cerca de defesa. Sim ou não? Ei, tem gente aí de máscara, mas tem. Se tem terror por todos os lados, eu vou pensar em como me defender, o que eu vou fazer, como que eu vou organizar as coisas para não ser atingido por aquilo que está acontecendo. A Bíblia diz, não, primeiro levanta o altar. Primeiro levante o altar. Quanto mais terror, primeiro levanta
o altar. Ah, mas como é que eu faço para levantar o altar? Bendito o Espírito Santo. O Ruach HaKodesh. Nós não sabemos como se levanta o altar, mas o Senhor sabe. O Senhor é aquele que nos ensina todas as coisas. O Senhor nos guia em toda a verdade. O Senhor nos anuncia o que há de vir. Senhor, nós não sabemos como levantar o altar, mas o Senhor sabe e nós pedimos que o Senhor nos ensine, porque nós queremos levantar o altar, porque nós estamos rodeados de terror por todos os lados. Quem quer diz amém. Glória a Deus. Entenda que não depende da nossa capacidade. Entenda, não depende da nossa capacidade. Porque se dependesse da nossa capacidade, nós não precisaríamos de Salvador. Se dependesse da nossa capacidade, nós poderíamos resolver por nós mesmos. E seria sabedoria humana. E a sabedoria humana não glorifica a Deus. Tudo que nós queremos alcançar em Deus precisa ser pela operação do Espírito Santo. Então, eles levantaram o altar, tinha terror por todos os lados, eles disseram, peraí, o altar está levantado, mas deixa firmar ele bem, deixa firmar bem. Firma bem o altar. Firma bem o altar, na palavra, na oração, na comunhão com o Espírito Santo, na comunhão com os irmãos. Firma o altar, firma o altar. Firma o altar. Sabe por quê? Porque o Deus cujo nome estiver no altar é responsável por você. O Deus cujo nome estiver no altar é responsável por você. Se for Yahweh, nem sei como se pronuncia, Yeshua, ele é responsável. Ele dá direção, ele dá provisão e ele dá proteção. Agora, se for outro nome, o Senhor disse, busca lá teu Deus para ver se ele te responde. Está aqui, eu não sei onde está, mas entre Gênesis e Apocalipse está. Então, nós já temos 2 princípios aí. Primeiro, eu levanto o altar com o Espírito Santo me conduzindo. Dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, ações e reações. Espírito Santo, o altar precisa ser levantado. O altar precisa ser levantado. Interessante que eles não levantaram o templo primeiro, porque o templo só existe se existir altar. Não adianta eu dizer, eu sou um templo de Deus, do Espírito Santo, se dentro de mim não estiver edificado o altar. Seria uma casa oca, sem habitante. Amém? Vocês estão muito sérios, hein? Estão me entendendo? Amém? Eles edificaram o altar, eles firmaram o altar. É um motivo de oração aqui, ó. Senhor, estou entendendo que tudo na minha vida depende que o altar esteja edificado, Senhor. Então, Senhor, Espírito Santo, quais são as bases que vão firmar o altar dentro de mim? É uma oração. Você faz a oração, ele responde. Amém? Ele tem ouvidos, ele ouve. Aconteceu uma coisa muito, até engraçada uma vez, há muito tempo atrás comigo. Eu falei no trabalho ainda, no tempo de universidade, eu falei de Jesus para um homem lá daquele ambiente. Eu disse, não, Jesus está vivo. Jesus escuta, ele fala, se você falar com ele, ele fala. E ele disse, mas ele fala mesmo? Eu disse, ele fala. Tá, mas eu vi que aquele tá, sabe quando é aquele tá ali? Né? Tudo bem. Aí, foi uma época, eu não sei se vocês se lembram, que ali na São Vendelino tinha assaltos, pessoas foram mortas, motoristas foram mortos, alguns foram sequestrados, foi aquele período. E ele disse que furou um pneu, e quando ele foi ver, depois ele me contou, ele foi ver, ele não tinha estepe. Tinha viajado e não tinha estepe. Né? E aí ele disse que ele estava lá, o que eu faço? O que eu vou fazer? Não, de noite, não posso ficar aqui desse jeito e tal. Ele me contou, com palavras dele, ele disse assim, ó, se o Deus da Bernadette realmente escuta, eu preciso que ele me mande ajuda agora. Daí diz que dali a pouco chegou um carro, parou um carro, desceu um guarda-roupa e disse para ele assim, você está precisando de alguma coisa?
Ele disse, sim, daí tá. O cara disse, não, vem cá. Tirou o pneu, levaram para o borracheiro, esperou, levou de volta e colocou o pneu. E ele me contava na gargalhada, o teu Deus me mandou um guarda-roupa. Eu disse, pode ver. Então agora eu vou te dizer o resto. Aquele que fez ouvido não ouve? É. Né? Mas depois não sei como que foi o rumo seguinte. Aqui Esdras levantou, firmou as bases do altar, e depois você vai ver, só lá adiante, é que eles vão levantar o templo. Tá? Aliás, quando eles levantaram, antes, eles começaram a levantar o templo, está aqui na sequência, né? Aqui, na sequência, tá? Eles começaram a edificar, lançaram, no capítulo 3 ainda, versículo 10, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo. Eles lançaram. Depois do altar, eles lançaram os alicerces do templo. Entenda, ninguém se torna um templo do Espírito Santo se Deus não falar do altar. Então, no Espírito, ao nosso Espírito, e do nosso Espírito para a nossa alma. Amém? Só que o povo, eles levaram uma bronca de Ageu. Você encontra lá em Ageu, nós nem vamos ler. Em Esdras 5, Ageu, profeta, e Zacarias, chegaram e disseram para eles, escuta, por acaso é tempo de vocês construírem as casas de vocês e o templo do Senhor estar abandonado? Eu acredito que se o Senhor falasse hoje, para muitos ele dizia, escuta, é tempo de você estar se preocupando só em ajustar as coisinhas, tudo para você, em volta de você e na sua casa, e o meu templo, que é você, não estar sendo edificado. Se você for, eu vou ler, eu dei para vocês Ageu 1. Ageu 1. Levam uma bronca. Aqui em Esdras 5, eles se levantaram e falaram que precisava eles se mexerem. Então, a sequência é altar, depois templo. Diga, eu sou templo. Desde que o altar esteja edificado dentro de mim. Esdras 1. Pode ser? Ou eu leio aqui? Eu leio aqui. Ageu 1. Ageu, não Esdras. Eu disse Esdras, né? Desculpa. Ageu. Miqueias, Naum, glória a Deus, Abacuque, Sofonias, Ageu 1. Olha só. Olha a bronca. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, é a mesma turminha lá. O sumo sacerdote dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Diga, eu sou a casa do Senhor. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, quer dizer, rebocadinhas, bonitinhas, né? E esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe o salário no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Está dizendo, examina teu caminho. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa e dela me agradarei. Eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, eis que alcançaste o pouco. Este pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Entenda, altar edificado,
do altar Deus fala, e o templo que somos nós, vamos sendo transformados até o amadurecimento. Enquanto vamos sendo transformados, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas Ele vai acrescentando. Amém? Então, eles, além de eles se atrasarem, o inimigo quis interromper a obra, fez de tudo para impedir que o templo fosse edificado. Diga, o altar está no meu espírito. E eu sou o templo. E foi uma verdadeira guerra para eles reconstruírem o templo. Em seguida, eles edificaram os muros da cidade. E os muros foram edificados sob o governo de Neemias, após o templo ter sido edificado. Como que eu sei que os muros de proteção da cidade foram edificados depois que o templo já estava edificado? Vamos lá ver? Vamos ver? Neemias, capítulo 6. Glória a Deus, nós não estamos sozinhos. Diga, eu conto contigo. Só 3, 4? Que horror. Eu conto contigo, Espírito Santo, para levantar o altar, firmá-lo nas suas bases, levantar o templo. Amém. Neemias 6. Lembra que nós agora vamos ver o governador, né, o testemunho do governador. Ele estava edificando os muros e os inimigos estavam de todas as formas querendo impedir que os muros fossem edificados. E aí, um inimigo, usando de astúcia, enviou um outro que tinha sido subornado para levar Neemias a pecar e a perder a graça, a perder a bênção. 6:10 diz assim: entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de, nossa, um nome bonito aqui, Mitabel, que estava encerrado, disse eu, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo. Disse ele. Então esse Semaías falou com Neemias, vamos ao templo e fechemos as portas do templo. Nunca virão matar-te. Sim, de noite eles vão vir te matar. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? Ele não era sacerdote, ele era governador. Mesma coisa que foi proposta para Saul. Foi onde Saul perdeu o reino. Neemias disse, eu não posso entrar no templo. E diz, versículo 12, e conheci, eis que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizasse, para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa, a fim de me infamar e me vituperarem. Lembra quando Saul fez uma oferta que não era para ele fazer? Neemias foi tentado da mesma forma. O que interessa mais para nós aqui? O terror estava por todos os lados. O altar tinha sido levantado. Eles festejaram a presença de Deus, firmaram o altar nas suas bases. E aí, eles levantaram o templo. Então, com o templo, eles levantaram o culto a Deus, como Deus queria. Com o templo levantado, eles começaram a levantar os muros. Quem está entendendo a sequência fundamental para nós vivermos esses dias de terror? Aí eles começaram a levantar os muros. Mas o inimigo veio. Eles chegaram a dizer, uma raposinha em cima desses muros aí derruba o muro. Na verdade, os muros eram para passar um pelotão do exército em cima. Mas o inimigo dizia, com uma raposinha a gente derruba. Mas quando eles viram que a coisa começou a ficar séria mesmo, que os muros estavam sendo edificados, eles começaram a achar tudo que foi coisa para fazer, para impedir que os muros fossem edificados. Mas o Deus que estava no altar
cuidava de quem estava edificando o muro. Entendeu? E quando Neemias recebeu uma sugestão do inimigo de fazer algo que não era para ele fazer, ele diz, não, eu não vou. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que quando Neemias estava levantando os muros, o templo já estava edificado. Qual é a lição para nós? Não adianta você pensar em se defender se o altar não estiver edificado. Não adianta você e eu dizer que eu sou templo do Espírito Santo se o altar não estiver edificado. E com o altar edificado no Espírito, o templo servindo o Espírito, os muros começam a ser levantados. Os muros começam a ser levantados. E aquele que está no altar, desde o altar, vendo o sangue da propiciação, dá ordens a teu respeito. Ele diz, lá, meus filhos precisam disso. Libera anjos, porque os anjos estão a serviço dos que hão de herdar a salvação. Libera anjo aqui, libera anjo lá. E assim vai sendo. E você vai andando. No meio da guerra, você vai andando. E os muros vão sendo levantados. E tem mais, os muros foram levantados antes que as casas deles fossem edificadas. Lembra que eu falei para você da bronca que eles levaram do profeta? Pois é, eles pararam as casas deles e foram cuidar de edificar o templo. Ah, mas isso quer dizer que eu tenho que parar de trabalhar e me dedicar só a Deus para que eu me torne um templo? Não, isso quer dizer que o Espírito Santo tem que estar com você na segunda-feira, quando você vai tomar decisões, para que as decisões glorifiquem a Ele. Isso quer dizer que o Espírito Santo tem que estar com você na terça-feira, para que você dê as respostas às situações que glorifiquem a Ele. E nós, não é sempre que a gente consegue. A maioria das vezes a gente não consegue. O que eu faço então? Corre para os pés, corre para o trono, pede perdão. O sangue de Cristo nos purifica de toda a iniquidade. Amém? Então, eles edificaram os muros. E Neemias não foi. Ele não caiu naquela situação semelhante à de Saul. Tá? Saul foi fazer algo que ele não tinha sido chamado a fazer. E ele perdeu o reino. Isso é muito sério, queridos. Nós precisamos que do altar venha a direção, para que nós façamos o que ele mandou fazer. Para não perder aquilo que está preparado para nós. Amém? Depois do templo, né? Depois do altar, depois do templo, depois dos muros, é que vem as casas. É que vem o individual. As casas aqui simbolizam o individual. Neemias 7. Vamos ler só um versículo. Neemias 7, versículo 4. Glória a Deus. Daqui a pouquinho eu vou terminar, porque os irmãos vão ministrar só instrumental, e nós vamos... Você quer ajoelhar, ajoelha, quer ficar em pé, quer andar pela sala, só não ficar muito perto dos irmãos, e quer dizer, Senhor, eu entendi, eu preciso do altar edificado na minha vida, Espírito Santo, eu preciso do altar, porque, entenda, é muito importante. A palavra de Deus em Oséias 4:6 diz, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Mas não é conhecimento intelectual, é conhecimento de vivência, de estar junto, de receber a ministração do Espírito Santo de Deus. E isso só acontece no altar. Isso só acontece no altar. No altar ele te dá segredos. No altar ele te dá direção para fazer negócios. No altar ele te dá uma correção, porque ele tem que nos corrigir. No altar ele se revela e você perde o medo. Amém? É no altar. Mas a Geu disse, vocês estão construindo as casas de vocês, nem um templo vocês estão construindo. Vão lá, construam o templo. Eu vou me agradar e daí eu vou dar as respostas para vocês. As casas vêm em último lugar, ou seja, o individual. O individual.
Eu não estou dizendo que você não deva cuidar das suas coisas pessoais. Eu estou dizendo que o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que não se negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Tome a sua cruz e me siga. Então, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, em todas as circunstâncias, no meu individual, Ele tem que ser o Senhor. Amém? Não é porque, então eu ainda não me sinto o templo, então as coisas individuais, isso, aquilo, não, Senhor, é lá nas coisas individuais que eu tenho que trazer o exercício. Hebreus 6 diz, vocês já deveriam ser mestres. O exercício é que nos amadurece. Diga, o exercício me amadurece. E o exercício é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e até que Jesus venha. Amém? 7:4 diz assim: era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós vamos sendo edificados dentro da prioridade que escolhemos. Qual é a minha prioridade? O Senhor está perguntando para você, qual é a sua prioridade? O que vem em primeiro lugar? Porque a noiva ouve o noivo. Amém? A noiva ouve o noivo. E mais, a noiva está imersa no noivo. Porque ele é a cabeça, ela é o corpo. Amém? Onde a cabeça vai, o que acontece com o corpo? A cabeça vai para um lado e o corpo vai para o outro? Não. Então, o Senhor precisa estar conosco lá na segunda-feira, Espírito Santo. Ele precisa estar conosco na terça-feira. Ele precisa estar conosco na quarta-feira. E Ele estará conosco, estará falando conosco a partir do altar. Tem um outro exemplo, mas eu não vou me deter muito. Apesar de que... Vocês me dão mais uns minutos? Uns 45 minutos? Estou brincando. Não é tanto. Eu estou repetindo porque eu quero que amanhã você se lembre. Primeiro tem que levantar o altar. Primeiro tenho que firmar nas suas bases. Eu tenho que levantar o altar. Eu não sei como se faz. Espírito Santo, eu não sei como se faz. Espírito Santo, eu não sei como se faz. Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo disse que o Senhor me ensinaria todas as coisas. Espírito Santo, eu quero edificar o altar dentro de mim. Eu quero edificar o altar que tem o teu nome. Eu quero edificar o altar de onde o Senhor vai falar comigo, dentro de mim. Eu quero edificar o altar. Amém? O outro que levantou o altar foi Elias. Elias, o povo estava cocheando entre dois caminhos. E Elias levantou um altar, chamou os falsos profetas e disse: aquele Deus que responder com fogo é Deus. Façam a sua parte que eu vou fazer a minha. E eles levantaram um altar. O Salmo 115 fala daqueles que levantam altares a ídolos, que não ouvem, que não falam, que, enfim, que não fazem nada, que não conseguem fazer nada, que não tem nenhuma ação, porque os ídolos são ídolos. E acaba dizendo, lá também, em um outro texto que eu não anotei aqui, fala que aqueles cujo altar tem um ídolo, se tornam igual àquele ídolo. E Elias falou para eles: vocês vão,
Invoquem aí o seu Deus. E invocaram, se bateram, né? E deram com a cabeça na parede, se chicotearam, se rasgaram, sangraram, choraram, clamaram, e tu não escuta, e tu não ouve, e tu não vê, e vê, e vai, e nada de resposta. Por quê? Porque o altar não era para o vivo. Se não é vivo, não responde. Simples assim. Se não é vivo, não responde. E aí Elias levantou o altar e disse: seja hoje conhecido que tu és Deus, só tu és Deus. Seja hoje conhecido em Israel que só tu, Yahweh, és Deus. E ele ainda colocou: e que eu sou teu servo. Fogo. Fogo. Você quer que o Espírito Santo te responda? Tem o altar levantado? Tem o altar levantado. Porque hoje na terra quem ministra é o Espírito Santo. E ele está sendo tão desprezado quanto Jesus foi desprezado enquanto andou na terra. Porque muitos que invocam o nome de Jesus na segunda-feira fazem as coisas da sua cabeça e não do Espírito. Terror. Eu quero ser noiva. Eu quero ser noiva. Ele fala desde o altar. Ele fala desde o altar. Isaías 42. Isaías 42. Ai, não trouxe isso. Esqueci. Isaías 42, versículo 12. Eu dei para vocês esse texto? Então vamos lá. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. Segue. O Senhor como poderoso sairá, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído. E fará o quê? Não ouvi. Sujeitará os seus inimigos. Quando você e eu estamos escondidos com Cristo em Deus, a guerra é de Deus, não é tua. Sujeitará os seus inimigos. Continuando, versículo 14. Por muito tempo, é o Espírito de Deus falando, por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos assolarei, e juntamente devorarei. Aqui é o leão. Ele vai devorar os seus inimigos, ele vai destruir os seus inimigos. Continua. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. Versículo 16. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Aleluia. Falosei caminhar por veredas em que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Esse aí é o Deus que fala. Sem altar significa sem Deus no mundo. Sem altar, sem Deus no mundo. Então eu quero convidar você hoje à noite. Eu sei que essa não é uma mensagem muito agradável, vamos dizer assim. Mas eu sou crente há tanto tempo, vem me falar do altar, é a primeira coisa. Pois é. É a sequência do pensamento do mês, desde a primeira ministração. Domingo passado nós ouvimos sobre o temor do Senhor. E nós vimos que Josafá, por causa do temor do Senhor, quando ele foi pedir socorro contra os seus inimigos, Deus disse: você não vai fazer guerra, só me louve. Qual foi a tarefa de Josafá? É o que eu estou propondo para nós. Só me louve. Tenha um altar e só me louve. E aí ele despacha o anjo. E um anjo, só um anjo mata todos e faz eles terem confusão entre eles de tal maneira que quando Josafá chega no cume do monte, eles estavam todos mortos. Ele só teve o trabalho de recolher
os resultados da guerra. Pode aplaudir. Ele é digno. Aleluia. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. E você que está em casa também, ou onde você estiver, a hora que você for assistir, feche teus olhos agora. Eu vou dar para você a sequência. Primeiro o altar. Com o altar o templo é edificado, ele vai sendo edificado, mesmo no meio de terror por todos os lados. Se o altar está firmado, o templo é edificado. Se o altar e o templo estão edificados, os muros começam a proteger, começam a ser levantados. E com o altar levantado e o templo amadurecido, os muros edificados, as casas são edificadas. Pai, está escrito na tua palavra que tudo o que aconteceu com eles é exemplo para nós. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece cada um. O Senhor sabe onde nós estamos na caminhada. O Senhor sabe o que nós precisamos. O Senhor sabe o quanto nós precisamos. Tudo o que fizermos de nós mesmos não vai te glorificar. Tudo o que fizermos de nós mesmos não vai nos despertar. Tudo o que fizermos de nós mesmos não vai nos tornar a noiva. Então nós te trazemos o que nós podemos e devemos te dar. Nós te trazemos nosso ser. E te pedimos que o Senhor, Espírito Santo, comece a operar e a ministrar na nossa vida. Nós queremos edificar o altar. E agora, se você quer, começa a falar com Ele. Senhor, eu quero o teu altar. O altar com o teu nome. Olha a minha vida, Senhor. Se tem algum ídolo, Senhor, remove, remove, remove. Eu rejeito os ídolos, seja de que tipo for. O meu temor é para o Senhor. O meu Senhor é o primeiro. Quero edificar esse altar, mas não posso fazê-lo sem ti. Quero edificar esse altar, mas não tenho a planta. O modelo é o Senhor que tem. Quero edificar esse altar, mas não tenho o material. O material é o Senhor que dá. Por isso que eu te peço, Senhor, vem ministrar na minha vida para que esse altar seja levantado. Que desça fogo nesse altar, Senhor. Eu quero o teu altar edificado dentro de mim. Eu te coloco o meu desejo, que assim seja. Eu te coloco minha disposição, que assim seja. Eu te coloco, Senhor, até mesmo aquilo que o Senhor vai me conduzir a fazer. Talvez separar tempo para ti. Talvez separar mais tempo para a leitura da tua palavra, para a oração. O que o Senhor quer? O que é necessário? Quais são os materiais que são necessários na minha vida para que esse altar seja edificado? Porque eu quero fogo descendo. Há terror por todos os lados, há peste por todos os lados, há guerras por todos os lados. Há traições por todos os lados, há conluios por todos os lados, há roubos por todos os lados. E ainda virão mais, Senhor. Nós estamos na situação de Esdras e Neemias. Os muros estão caídos, queimados. A destruição tem vindo. O templo está caído. No templo, no interior do templo, aquilo que Ezequias viu lá no interior do templo, adoravam ao Deus do ciúme e celebravam a Rainha dos Céus. Ah, Senhor, limpa o templo. Mas antes de limpar o templo, Senhor, Espírito Santo, nós precisamos de Ti.
Nós precisamos de Ti. Eu não posso olhar para os lados, Senhor. Eu não quero olhar para os lados. Eu preciso olhar para Ti. Sopra, Espírito Santo, sopra na minha vida. Se eu for um osso seco, Senhor, sopra a vida de Yeshua em mim, Senhor. Teu consolo é bom, Senhor. E eu te louvo por ele. Tuas respostas são maravilhosas, eu te louvo por elas, Senhor. Mas eu preciso mais. Nesse tempo eu preciso do altar. O altar que só o Senhor tem o modelo. O altar que só o Senhor tem os materiais. O altar que só o Senhor pode me levar a edificar. Eu quero edificar o altar, Senhor. Mas essa obra é tua. Eu me disponho de todo o coração. Disponho o meu tempo, Senhor. Mas essa obra é tua. Disponho-me, Senhor. Mas essa obra é tua. Essa obra é tua, Senhor. Não é por força nem por violência. Não é na força do meu braço, não é na força da minha inteligência, não é na força do meu entendimento, não é na força do meu saber, não é na força das experiências que eu já tive, é na tua força. É na tua força, não é por violência, é obra tua. Entrego toda essa congregação, Senhor, e a mim mesma na tua mão. Cria em nós o desejo de termos no nosso interior, no nosso espírito, levantado um altar, de onde o Senhor fale conosco e responda com fogo. Te pedimos, te suplicamos que o Senhor olhe para o sangue de Jesus, que clama diante de ti a nosso favor. Que o Senhor libere os seus anjos, segundo a necessidade que o Senhor vê na vida de cada um de nós. Senhor, que quando nos dispusermos a orar, a estudar a Tua palavra, o inimigo não arrume alguma coisa para nos atrapalhar. Te peço, Senhor, que o Senhor ponha um anjo para cuidar disso. Em nome do Senhor Jesus. Continue falando com Ele. Daqui a pouco nós vamos para casa. Agora é a hora. Eu proclamo sobre você liberdade para edificar o altar. Do altar vem força. Do altar vem poder. Do altar vem proteção. Do altar vem suprimento. Do altar vem direção. Oh, labachaias, surecalarabachaias. Fale com Ele, fale com Ele. Fale com Ele. Oh, larabachaias, suredarabachaias. Ei, larabachaias, sureza. Oh, santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, edifica-nos, Senhor, edifica-nos, Senhor. Ei, calarabachai, assuredalarabá. Santo, 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 santo. Só podemos cumprir essa promessa contigo, Senhor. Contigo, Senhor. Faz-nos te amar, Senhor. Ajuda-nos a te amar. Renova-nos no amor a ti. Renova-nos na comunhão contigo, Senhor. Oh, santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Jesus, maravilhoso Rei da Glória, maravilhoso Rei da Glória.
Caiam por terra todas as resistências, as prisões sejam despedaçadas, os grilhões sejam quebrados, toda mentira de Satanás na mente seja destruída pelo poder do sangue de Cristo. Todo engano maligno seja removido em nome de Yeshua HaMashiach. A luz de Cristo brilhe onde houver trevas. Onde houver trevas, brilhe a luz de Cristo. Brilhe a luz de Cristo agora. Brilhe a luz de Cristo. O medo fuja. Fuja o medo. A depressão fuja. Em nome de Yeshua HaMashiach. O pânico fuja. Em nome de Yeshua HaMashiach. Fuja. O mais do que vencedor te venceu na cruz. Santo, 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 santo. Como você está? Fique na posição que você está. Mas se você tem medo, medo do futuro, medo das coisas que estão acontecendo, qualquer tipo de medo, põe a mão sobre o seu coração agora. Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, graças te damos porque somos recebidos na tua presença, o Senhor está conosco, o teu Espírito está conosco. Graças te damos, Senhor. O Senhor disse: eu vos dou a minha paz. Eu vos dou a minha paz. Não como o mundo a dá. Senhor, esses que se apresentaram agora diante de ti, dizendo que sentem medo. Meu Senhor, o Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo. E agora nós repreendemos o espírito de medo. Espírito de medo que vem associado com a intimidação, com o espírito de intimidação e com o espírito de mentira e de desconhecimento da palavra. Em nome de Yeshua HaMashiach, você está repreendido. Na autoridade do nome de Yeshua HaMashiach, nós ordenamos que você solte esta alma que você aprisionou no medo. Solta agora, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós proclamamos que sobre esta treva brilha a luz de Cristo agora, aquele que é mais do que vencedor. Em nome de Yeshua HaMashiach. E a paz de Cristo entre neste coração, entre nessa alma agora. Que a luz seja acesa nessa alma. A luz do Espírito Santo, com a paz de Cristo, seja acesa nesse lugar santo. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. E para a sua glória. Que assim seja. Amém, queridos. Amém.